A paz e a graça do Senhor esteja com todos. A paz do nosso Deus eterno esteja na vida de cada um de nós, transmitindo muitas energias positivas para nossas vidas. Glória a Deus. Esta é a nossa reflexão da noite, momento da palavra de Deus, momento da meditação. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, o grande sábio escritor, ele escreveu esta simples linha, inspiradamente pelo Espírito do Senhor Deus Jeová, dizendo: há caminho que parece ser certo ao homem, mas no fim conduz para a morte. Provérbios 14, versículo 12. Veja que com grande ousadia este homem de Deus escreveu essas linhas, referindo-se ao caminho, o caminho do homem, o homem que vive nesta terra. O caminho de Deus é o caminho do bem. O caminho de Deus é o caminho que conduz à eternidade. O caminho de Deus, sendo o caminho do bem, é o caminho das justiças eternas. O caminho de Deus é o caminho do amor e da felicidade, o caminho do perdão. E quem segue o caminho de Deus encontra vida. E além de encontrar vida, encontra sabedoria para sobreviver sobre esta terra e sobre este mundo. Existem outros caminhos, o caminho da perdição. Sobre os dois caminhos, nós vemos o Salmo de número 1, versículo 6. Este versículo apresenta dois caminhos, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Assim como Jesus também se refere a dois caminhos, dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla a estrada que conduz e leva para a perdição. E Jesus, ele reanima dizendo: e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, assim os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É uma declaração bíblica que significa a realidade de bênção divina sobre os fiéis. Este ensino bíblico indica que Deus abençoa e favorece os esforços daqueles que andam em conformidade com a sua palavra e a sua verdade. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor Deus dos exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensares mais altos do que os vossos. Aleluia! Assim diz o Salvador eterno. Entrai pela porta estreita, disse Jesus, porque a porta é larga
e o caminho é espaçoso que conduz à perdição. E muitos são os que entram e passam por este caminho, em rumo à perdição e à condenação eterna. O caminho que leva para a vida é o caminho de Deus. É o caminho da justiça, é o caminho da paz. Então, com muita ousadia nós vemos o que o escritor quis dizer no livro de Provérbios, capítulo 14. Que existem caminho que parece ao homem ser certo, mas conduz para a perdição. Jesus, ele se destaca dizendo no alto cenário do seu ministério: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ainda o Senhor Jesus continua dizendo: aqueles que quiserem vir após mim, renunciem-se, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir quer dizer andar nos passos de Jesus, nos caminhos que conduz para a salvação e a vida eterna. Às vezes nós traçamos caminhos, às vezes nós tomamos rumos e direção que são executadas pelos nossos próprios desígnios, mas só que nós aprendemos que os nossos caminhos, eles devem ser respaldados na luz da palavra de Deus, para que nós venhamos andar em conformidade com a vontade do Eterno. Que nós possamos a cada dia caminhar nos caminhos que levam para a vida eterna. O caminho que conduz para a vida eterna é Jesus e o seu Evangelho da graça. Porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, diz o Senhor, mas é dom de Deus. Que os nossos caminhos sejam adereçados pelas mãos do Eterno. Eu convido você nesta noite. Não faça nada sem antes deixar que tudo o que lhes pertence, que a sua vereda, que o seu caminho, que a sua longitude, seja aqui ou onde for, sejam apenas adereçados pelas mãos de Deus, pela luz da palavra do Senhor. Veja que palavra bonita o salmista diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Caminhemos na luz da palavra de Deus, para que sejamos homens, mulheres, jovens, abençoados por Deus todos os momentos da nossa vida. A paz esteja convosco.